E aí, meus amigos, estamos de volta e hoje vamos terminar o nosso livro Ultra Learning, ó, apareceu aqui. Hoje nós vamos ver mais dois princípios do ultra aprendizado que são recuperação e feedback. Dois princípios muito importantes para você ter resultado rápido. Então, fica ligado no vídeo que vai começar já já! Bom, é o seguinte, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, mostra pra nós que você gosta do nosso trabalho e mostra pro YouTube que a gente é legal. E aproveita para já enviar esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa estudar, que não consegue aprender muito bem, ou que quer desenvolver um projeto no trabalho, mas não está conseguindo levar ele adiante. O que a gente aprende aqui nesse livro ajuda muito nisso daí. Então, sem mais delongas, vamos ao princípio número 5 do ultra aprendizado, que é a recuperação. O que é a recuperação? É você se testar, é você começar a testar você mesmo, testar o seu conhecimento. Por que esse princípio é importante? Bom, acontece que é o seguinte, nós seres humanos, a gente não tem a habilidade de saber com certeza se a gente aprendeu bem. O que isso quer dizer? Quando eu vou lá e aprendo uma matéria, por exemplo, ou aprendo uma habilidade nova, se eu não testar ela, eu não sei exatamente como foi o meu aprendizado. Eu não consigo dizer, eu não tenho essa capacidade como ser humano de falar isso. Então por isso testar é importante, por isso o princípio da recuperação é importante. Recuperação é você recuperar algo. Então é você recuperar o conhecimento que você já teve ou, e aqui que vem a sacada, o conhecimento que você ainda não teve. Então o fato é que é o seguinte, vale a pena você testar estando pronto para o teste ou não. Por exemplo, vale a pena fazer uma prova mesmo que eu ainda não saiba tudo que cai nessa prova. Quando eu falo prova, eu estou falando de você fazer uma prova com você mesmo, não ir lá para o vestibular sem saber tudo que cai. Se bem que vale a pena fazer o vestibular algumas vezes antes de fazer de fato para passar. O fato é que é o seguinte, a dificuldade de um teste, ela não é o obstáculo do teste, mas sim a razão do porquê o teste funciona. O que acontece? Se eu testar uma habilidade que eu estou aprendendo antes de saber tudo sobre ela, o que eu vou fazer é, eu vou condicionar o foco do meu cérebro para começar a procurar as respostas que eu ainda não sei. Então se eu vou lá e faço uma prova comigo mesmo, coloco lá 10 questões sobre um assunto, ou me coloco para testar alguma coisa que eu não sei completamente ainda, no momento em que meu cérebro se deparar com aquelas questões, aqueles pontos que eu ainda não sei, imediatamente ele já começa a colocar o foco dele para aprender isso no resto dos seus dias. Por quê? Porque o cérebro tem esse negócio de não gostar de um loop aberto. O que é um loop aberto? Novela, por exemplo. Quando eu assisto uma novela, ou uma série, tá? Quando eu assisto uma série ou uma novela, o que o roteirista lá ele faz comigo? Ele nunca termina um episódio e finaliza a história. Por quê? Porque ele sabe que se ele deixar em aberto, fica um loop aberto no nosso cérebro e o cérebro vai ficar maluco querendo assistir o próximo episódio. E o próximo episódio, e o próximo episódio. Por isso que série e novela é tão viciante. As pessoas não conseguem parar de assistir. Porque tem essa parada do loop aberto. E quando a gente faz um teste sobre uma coisa que a gente ainda não tem o conhecimento inteiro, a gente faz esse mesmo exato processo com o nosso cérebro, o que vai deixar ele ligado. Para quando a gente for estudar de novo, ele vai ficar procurando as respostas para aquelas coisas que a gente ainda não sabia. A recuperação, você se testar, não funciona só para você recuperar o que você já aprendeu, mas também para você começar a se condicionar para o futuro, tá? Vamos para as táticas de recuperação que você pode usar. Tática número 1 são flashcards. O que são flashcards? Flashcards nada mais é que você pegar um papel, tá? Pega um papel lá. De um lado do papel você vai escrever a pergunta e do outro lado a resposta daquilo que você quer saber. Isso funciona muito bem, por exemplo, para idiomas. Às vezes eu quero aprender uma palavra, então vamos lá. Eu quero aprender computador em inglês. Então eu posso colocar a palavra em português de um lado e tentar lembrar dela em inglês. E aí eu viro a folha e do outro lado está ela em inglês. E eu confirmo se eu acertei ou não. Flashcards, eles são muito bons para você aprender em pares, coisas que são pareadas. Então, no idioma, uma palavra minha corresponde a uma palavra do outro idioma. Então, o flashcard ele é bom para isso. Ele é bom quando a informação ela não é variável. Quando você tem uma informação variável, como por exemplo aprender matemática, já não é tão eficiente usar a estratégia de flashcards. Queria dizer que tem já ferramentas e softwares na internet aí que você acha de flashcard, que eles produzem flashcards sozinho para você e sabem exatamente
quando te mostrar os flashcards de novo. É o seguinte, segunda tática, recordação livre. Essa eu gosto pra caramba. O que é recordação livre? Eu vou lá, aprendo alguma coisa, vou numa aula, assisto, leio um livro, fecho esse livro, esqueço a aula, não abro nenhum material, pego uma folha de papel em branco e começo a tentar escrever tudo que eu lembro. Recordação livre. Eu vou tentar livremente lembrar de tudo que eu aprendi, sem consultar em nenhum lugar. Eu gosto muito, por quê? Porque é muito difícil. Essa é uma das táticas mais difíceis. E você, mesmo que você tenha acabado de ler um livro e você já tenta recordar, você vai ver que é difícil pra caramba. Só que por ser difícil é que funciona, não se esqueça disso. Tática número 3 se chama o método livro-questão. O que é o método livro-questão? É você transformar as afirmativas do que você aprendeu em perguntas para serem respondidas mais tarde. Então vamos supor que eu aprendi lá, zebra é um animal preto e branco. Eu vou transformar essa afirmativa em uma pergunta. A zebra é um animal preto e branco? Pode ser uma pergunta objetiva ou uma pergunta aberta. Vale a pena você usar esse método também. Eu também gosto muito. Eu uso isso com livros. Eu uso isso para ler, inclusive. O que eu faço? Eu vou lá no capítulo do livro, passo o olho nele inteiro antes e vejo os subtítulos que tem dentro dele ali. E esses títulos eu transformo todos em perguntas, simplesmente parafraseando. Você não precisa inventar nada. Pega aquela frase e transforma ela numa pergunta. E aí eu deixo meu cérebro preparado para responder essas perguntas. Então depois que eu termino o livro, eu vou para uma recordação livre tentando responder cada uma dessas perguntinhas que eu fiz. Então eu junto duas táticas. Não se restrinja a fazer uma questão só sobre uma pequena seção, mas você pode fazer sobre o tópico inteiro. Então vamos lá, eu tô lendo sobre, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito que se chama O Cérebro de Buda. Eu posso escrever lá o que é o cérebro de Buda. Eu basicamente parafraseei a capa do livro. Tática número 4. Desafios autogerados. Você começa a estudar. Conforme você vai estudando, você vai montando uma prova, um teste, um desafio para você. Vamos supor que eu estou estudando edição de vídeo. Conforme eu vou aprendendo, para cortar um vídeo é Ctrl S ou é o botão B, eu não sei qual é o botão que é, dependendo do software, mas eu vou colocando para prova. Qual os teclas que eu tenho que usar para cortar um vídeo? Qual a tecla que eu tenho que usar para fazer o zoom? O que eu devo fazer para melhorar a imagem? Conforme vai aprendendo, vai criando as questões e não responde. Porque você está criando um teste, um desafio para você responder mais tarde. Então, um desafio autogerado, você mesmo criou. Tática número 5 é o aprendizado do livro fechado. O que é o aprendizado do livro fechado? Simples assim. Aprendi alguma coisa em um livro, por exemplo. Fecha esse livro, guarda esse livro. Quando eu precisar dessa coisa de volta, eu não vou consultar. Eu vou tentar quebrar a cabeça ali, tentando conseguir fazer aquilo que eu aprendi. Então, vamos supor que eu li um livro sobre resolver equações diferenciais. Uau! E aí, uma semana depois, me deparo com uma questão de equação diferencial. O livro fechado eu não abro meu livro, eu vou ficar tentando ali resolver aquilo antes de consultar. Recomendo que você teste ali por um bom período de tempo, ali 1 hora, 2 horas antes de consultar o seu livro de volta, tá? Dependendo da atividade, você demora até mais tempo. A tática do livro fechado não serve só para livros, serve para qualquer fonte de conhecimento. Às vezes eu aprendi com um mentor. Então antes de eu consultar o meu mentor e eu ligar para ele, mandar um WhatsApp, eu vou lá e tento fazer. É o livro fechado, é o meu mentor fechado. Essas são as 5 táticas que você tem para recuperar o conteúdo que você já aprendeu. Princípio da recuperação, muito importante. Vale a pena você colocar em prática o fato de você recuperar o seu aprendizado. Vamos então ao princípio número 6, que é o princípio do feedback. O que é o princípio do feedback? Feedback não tem, né? O que é o princípio do feedback, cara? Feedback nada mais é do que você receber um retorno sobre uma habilidade, sobre o seu nível de aprendizado. Praticamente todo mundo que está tentando desenvolver uma habilidade usa o feedback, porque o feedback é muito importante. Vamos entender um pouco sobre o feedback, os tipos de feedback que existem e como que a gente pode melhorar o feedback. Então fica ligado. Primeira coisa que você tem que entender, se não tem feedback, não tem avanço, você estagna. Como eu acabei de dizer em algum momento aqui nesse vídeo, a gente não é muito bom em julgar o nosso aprendizado. Então a gente precisa de feedback para sair do lugar, para avançar. Então o feedback, ele funciona quando? Quando que funciona? Porque tem um monte de gente que gosta de dar críticas construtivas. Esquece a crítica construtiva, isso aí não é feedback. Tá? Quando alguém vier te dar uma crítica construtiva, você fala: não, muito obrigado, eu não pedi a sua opinião. Feedback
funciona quando ele provê informação que pode te guiar para futuro aprendizado. O feedback não funciona quando ele vem e te fala: "Ah, você é burro. Ah, você não sabe. Ah, você é um idiota." Por isso que crítica construtiva não funciona, porque geralmente é um rótulo que vem uma pessoa que você não pediu te dar, então esquece isso daí. O feedback funciona quando ele provê informação para um futuro aprendizado. E o feedback, quando ele é focado no ego, igual eu acabei de falar, você é burro, você não sabe, você nunca vai conseguir. O feedback focado no ego, ele é destrutivo, ele é negativo. Toda vez que alguém vier atacar o seu ego, esquece, joga fora, tá? Você pode ficar triste, a gente fica triste quando alguém vem atacar o nosso ego, porque ele fica ferido. Mas joga fora, tá? Joga fora essa parada. Então vamos lá. É importante você ficar ligado em quem te dá o feedback. Se eu quero ter um relacionamento saudável, um bom casamento, eu não vou pedir um feedback de relacionamentos pro Fábio Júnior. Forte abraço, Fábio Júnior, casou muitas vezes. Se eu quero um feedback sobre alguma coisa, eu tenho que pedir para alguém que saiba desta coisa. Então eu não vou pedir um feedback de matemática para um cara que passou a vida inteira estudando os animais. Ele não vai ser um cara bom para me dizer se eu estou bem em matemática ou não. Quem te dá o feedback é muito importante. E você tem que ficar atento a duas coisas quando você recebe um feedback. Primeiro, super reação ao feedback. Seja ele bom, seja ele ruim. Sempre pega o que é útil do feedback e joga fora o resto. Mesmo quando alguém vem te elogiar e fala: "Nossa, muito bom o seu trabalho." Muito bom o seu trabalho não é um feedback que provê informação para um aprendizado futuro. Então, jogue fora. Até o feedback positivo, que é focado no seu ego, não é bom, tá bom? Então, quando você tem, inclusive, fica aí uma dica para quem tem filhos. Para quem tem filhos, vários estudos já comprovaram o seguinte: quando seu filho vai lá e faz uma parada muito bem feita, você não parabeniza ele dizendo que ele é inteligente, dizendo que ele é acima da média ou dando um rótulo. Você parabeniza ele mostrando que o esforço dele foi que conseguiu aquilo, foi que ele mereceu ter aquilo por ter se esforçado, por ter trabalhado, então que ele tem essa capacidade, mas não dando um rótulo, entendeu? Então essa é uma dica de vários e vários estudos psicológicos já feitos aí. Fica atento, ó. Primeira coisa, super reagir a um feedback, seja ele positivo, seja ele negativo. O que é do ego joga fora, pega o resto que é informação útil para aprendizado futuro. E a segunda coisa é: se você aplicar um feedback incorretamente, você pode acabar se dando um tiro no pé. E por que feedback é tão difícil? Porque é desconfortável. A gente não gosta de ouvir que a gente não está sabendo fazer alguma coisa direito ainda. Mas você precisa do feedback para avançar. Eu vou te dar um exemplo de um tipo de feedback muito bom que existe, que é o de humoristas de stand-up. Os caras vão lá e testam a piada ao vivão, na frente da plateia. Tem cara que inclusive faz um show inteiro novo, do zero, sem nunca ter testado as piadas com a plateia. Por quê? Porque é um feedback instantâneo. Na hora que o cara conta a piada, ele já sabe se aquela piada é boa ou não, porque ou as pessoas vão rir ou não. Então, isso é muito importante. Ele se coloca nesse tipo de feedback. Um outro tipo de feedback que eu uso bastante, sempre que eu vou falar em público, dar uma palestra ou dar um curso para mais de 10, 15, 20 pessoas, às vezes eu levo uns pedaços que eu nunca testei. Por quê? Porque eu quero ver ali na hora como que vai ser. E esses pedaços que eu nunca testei, com esse feedback instantâneo, eu já sei na hora se ele tem que ser mantido ou retirado daquela palestra ou daquele curso. Então, o feedback instantâneo vale a pena, mas vamos lá. Existem 3 tipos de feedback que você tem que estar ligado. O primeiro feedback é o feedback do resultado. O que é o feedback do resultado? É quando eu recebo um feedback sobre a minha atividade. Ele fala simplesmente se eu estou fazendo bem ou mal. Só isso, ponto. Mas ele não fala o que eu estou fazendo bem ou o que eu estou fazendo mal. Então, o feedback do resultado, por exemplo, é: você está jogando futebol muito bem. Olha, eu estou jogando futebol muito bem, é o resultado. Mas ele não fala: eu tô chutando bem, eu tô tocando bem, eu tô cabeceando bem. Ele não fala qual parte tá boa, qual parte tá ruim. Só que esse feedback é o mais fácil de conseguir. É o mais fácil de você conseguir em qualquer lugar. É muito mais fácil você encontrar pessoas que vão te falar se tá bom ou não, do que pessoas que vão te explicar como fazer. Ele tem 2 resultados muito positivos. O primeiro é: ele serve como um marco motivacional. Quando alguém vem e fala: olha, os seus vídeos estão bons. Opa, é motivacional. Se tá bom, eu quero fazer mais. E ele também é importante porque ele mostra os méritos que são relativos a uma tática que eu estou usando. Então, às vezes eu estou usando uma tática aqui de gravar vídeos e vamos ver se essa tática funciona. Quando alguém me dá um feedback dizendo:
seus vídeos estão bons, é porque essa tática ela tem méritos, ela funciona em vários pontos. Talvez não funcione 100% ainda porque eu não sei o que está certo e o que está errado, mas eu sei que ela funciona. Então esse é o primeiro tipo de feedback. O segundo tipo de feedback é um passo acima, é um nível acima, é o feedback de informação. O que é o feedback de informação? Ele fala o que você está fazendo errado, mas ele não fala como fazer certo. Então eu não falo só, você está jogando bola bem, mas você não está cabeceando bem ainda, você está cabeceando errado. Então agora eu sei que eu não estou cabeceando bem, ele me deu uma informação. Mas esse feedback não me fala como corrigir. Geralmente esse feedback ele vem do ambiente. Esse é o feedback que os caras que fazem, os comediantes stand-up recebem. Ele sabe que a piada dele tá boa ou não, ou ele sabe quando uma piada tá ruim, porque as pessoas não dão risada. Mas ele não sabe como tornar ela boa, porque ninguém ali sabe falar pra ele como tornar aquela piada boa. Geralmente quem tá assistindo stand-up não faz stand-up, então essas pessoas não sabem as técnicas por trás da criação e formulação daquelas piadas. Então o feedback de informação é o número 2. E aí a gente pode ir pro terceiro nível, que é o mais top, que é o feedback corretivo. O que é o feedback corretivo? Ele vai lá e fala o que eu estou fazendo errado e ainda fala como fazer certo. Então, geralmente, esse feedback vem através de um professor, vem através de um mentor, vem através de um coach. Então, vem através de alguém que já sabe como faz certo. Ele vê você fazendo, vê que está errado e fala, olha, está errado, mas o certo é mais ou menos assim. Então, esse é o melhor feedback, só que ele também é o mais difícil de conseguir. Geralmente, esse tipo de feedback você precisa investir financeiramente para conseguir ele. Eu preciso contratar um mentor, eu preciso entrar em um grupo de mentoria, eu preciso fazer um mastermind. Então esse é um feedback muito bom, ele é o mais eficiente, só que ele é o mais difícil de conseguir. Dito isso, agora você sabe os 3 tipos de feedback. O que você tem que entender é o seguinte: no geral, quanto mais rápido você recebe um feedback, melhor. Mas se você receber o feedback cedo demais, você pode acabar se prejudicando porque você pode tornar o aprendizado passivo. Nossa, vamos falar de aprendizado ativo e passivo aqui de novo. O que é um aprendizado passivo? É quando eu sento e assisto uma aula. Então eu estou passivamente adquirindo aquele conteúdo. O que é um aprendizado ativo? É quando eu vou lá e aprendo na prática. Como corta uma árvore? Eu não sei, mas vou pegar o machado e vou começar a bater na árvore. Esse é um aprendizado ativo, eu estou na prática aprendendo como faz. Agora, o que é o passivo? Vem alguém e começa a bater numa árvore e fala, é assim que você bate. Angulando assim, batendo mais ou menos assim, com essa força tal. Se o feedback é dado muito cedo, você começa a transformar o seu aprendizado em aprendizado passivo novamente. Porque se ele é cedo demais, eu não tive tempo de praticar. Então eu só estou recebendo feedback e vou colocando em prática. Recebendo é a mesma coisa que numa aula e testar. Então é importante você encontrar o ponto de equilíbrio ali. E aí vamos lá para 3 táticas de como melhorar o feedback que você pode receber. Primeira tática é o cancelamento de ruído. O que é o cancelamento de ruído? Sempre que você receber um feedback, vai vir uma informação inútil junto. Sempre vai vir um ruído ali. Então você tem que se treinar a cancelar esse ruído, a eliminar essa informação inútil. Por exemplo, quando alguém fala, cara, você é muito bom em tocar violão. Ruído, porque isso não diz nada, ele é só uma motivação para o meu ego, é legal. Só que ele não dá uma informação útil para o meu aprendizado. Então eu tenho que aprender a cancelar o ruído, tanto para o bom quanto para o ruim. Segunda maneira de melhorar o seu feedback: acertar o ponto exato. Feedback nada mais é do que informação. Quanto mais informação, melhor. Só que, se você já sabe que o sucesso é garantido, o feedback é inútil. Então, se eu já sei que algo que eu estou fazendo vai me trazer sucesso, eu não preciso de um feedback sobre aquilo. Você tem que tentar evitar as situações onde o feedback te faz se sentir muito bem ou muito mal, tá? Quando um feedback te faz sentir muito bem, ele é um feedback que não está no ponto exato. Quando ele vai se sentir muito mal, derrotado lá para baixo, ele também não está no ponto exato. Então, a segunda maneira é você ir acertando aos poucos qual que é o ponto exato do feedback. E a terceira maneira é o meta-feedback. O que é o meta-feedback? Para quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui no card do Ultra Learning. Meta nada mais é do que quando algo fala sobre si mesmo. Então, meta-feedback é o feedback sobre o feedback. Vamos lá, calma, vou explicar. Tem basicamente 2 pontos. Então, o primeiro ponto é quando que eu decido focar numa estratégia atual ou mudar para outra. Então, conforme eu vou recebendo feedback, eu vou entendendo como que está sendo a minha estratégia atual. E eu posso decidir que ou eu estou fazendo essa estratégia mal e eu preciso focar nela, ou essa estratégia é ruim e eu preciso mudar de estratégia.
Então esse é um primeiro ponto importante que você tem que estar ligado, é o seu feedback sobre o feedback. O segundo ponto que você tem que estar ligado é comparar dois métodos de estudo diferentes para ver qual funciona melhor. Então, às vezes, eu não quero decidir em qual estratégia focar, mas eu vou fazer as duas ao mesmo tempo e vou comparar em tempo real como que é melhor. Então são dois pontos diferentes como a gente pode tratar o metafeedback. Dito isso, a gente finaliza o feedback, que é o princípio número 6 do ultraaprendizado. No próximo vídeo a gente vai ver os princípios 7, 8 e 9. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maravilhoso, bonito, gostoso. E a gente se vê no próximo vídeo, parte 4, finalizando o ultra aprendizado. Tamo junto, um forte abraço.